E aí, bora esculpir? Então, eu vou para o estágio agora, onde eu vou suavizar, tá, a superfície da minha escultura, certo? O que eu quero dizer com isso? Tá vendo essas sombras que tem aqui que estão muito marcadas? Elas vão ser suavizadas, tá? Eu preciso ter uma sensação de pele por baixo, tá? Aqui, ó, eu já fiz um pouco mais, certo? Eu preciso ter mais para isso daqui em toda a minha escultura. Se eu não tiver isso, preste atenção, se eu não tiver isso na minha figura, se isso não for perceptível, eu não vou conseguir ter um bom resultado, tá? A minha escultura não vai ficar realista. Então eu vou vir aqui, ó, um palitinho, certo? Minha ferramenta preferida aqui, um pedacinho de hashi, e eu venho suavizando aqui, passando onde o meu dedo não alcança, ó, certo? Então, onde está muito fundo, eu venho e coloco um pedaço de massa, tá? Pego um pedaço de massa assim, ó, coloco ele aqui, ó. E onde tem uma quina muito marcada, eu venho e suavizo essa quina passando a minha ferramenta, tá? Não existe um sentido que eu vou precisar passar a ferramenta. Geralmente isso vai depender do formato, tá? Da forma que eu estou tentando suavizar, certo? Mas o ideal é que eu passe em mais de uma direção. Isso vai me ajudar muito a ter um resultado melhor, certo? Também, ó, eu venho aqui, ó. Preste atenção como essa ferramenta ela vai girando, ó. Aqui, ó. Mesma coisa desse lado, ó. E também, ó. Certo? Ó, vou de baixo para cima, já vim de cima para baixo. E vou suavizando aqui, tá? Posso vir aqui com um pouquinho de água com detergente. E vou passar aqui, ó, com o dedo. Certo? Como não tá mais tão fundo essa parte, o meu dedo já fica mais tranquilo, tá? Para acessar essas depressões que vão ter entre as costelas, certo? Hoje eu recebi uma pergunta no grupo de um aluno, qual o solvente, né, que eu recomendava. E aí eu falei para ele de utilizar a água com detergente, porque vai fazer praticamente o mesmo efeito, tá? Salve raras exceções onde você quer suavizar algo de uma forma assim muito sutil, tá? Quer que fique algo bem sutil, certo? Mas você consegue chegar no resultado fantástico só utilizando água com detergente na plastilina. Esse aqui que eu tô fazendo, ó, você tá vendo aí? Tô usando só o dedo, nem cheguei a utilizar pincel. E aí eu venho e utilizo a água com solvente, com detergente, ó. Eu evito, tá, galera, utilizar o solvente porque no fim das contas ele faz muito mal para nossa saúde. E geralmente quando você está fazendo esse estágio da modelagem, você está fazendo num canto fechado, tá? Não é uma área aberta, você não vai estar de máscara também. E aí o solvente, por mais que ele seja tem que é a base de casca de laranja, que é o Delimanene, por mais que ele seja a base de casca de laranja, ele ainda vai ter um efeito tóxico, tá? No nosso organismo, certo?
Então, o ideal é você evitar o máximo que você puder usar o solvente. Ó, às vezes tem algum ponto onde eu quero suavizar mais ainda, só que de uma forma mais precisa. Então eu venho aqui, ó, e vou utilizar o rastelo de forma bem sutil mesmo, bem sutil, tá? Bem suave, sem pressa, não precisa ter pressa nessa hora, certo? Não precisa ter pressa nessa hora. A pressa aqui só vai atrapalhar o seu resultado, tá? Então agora eu vou para essa região aqui abaixo do peitoral. E como que eu vou fazer isso? Ó? Vou colocar mais massa aqui. Só ajeitar essa luz aqui para ver se fica. Tá, sim, bom, ficou melhor. E eu vou vir com a minha ferramentinha aqui, ó. Vou girando aqui, ó. Certo? Eu sempre tento fazer o movimento, tá? Ó, da forma que eu tô esculpindo, ó. Certo? Por exemplo, aqui arredondado, ó. Eu venho e faço esse movimento aqui girando com a minha ferramenta, ó. E aqui com massa, ó. Colocar um pouquinho de massa aqui nessa parte. É aqui, pessoal, onde, lógico, né? Depois que você tem a estrutura, tem a simetria, tem a proporção resolvida, é aqui o grande diferencial para você ter uma escultura mais realista ou não, tá? Até se você estiver fazendo uma escultura onde você não vai finalizar a superfície, é legal você finalizar em algumas partes, tá? Porque isso vai trazer, pelo menos em alguns pontos ali, um ponto de alívio para quem está olhando para a escultura entender que tem uma pele cobrindo tudo aquilo ali que você fez. Por mais que sejam pequenas áreas, tá? Então eu gosto de pegar essas áreas que tem mais detalhes, assim, e deixar elas mais, avançar mais com o detalhe nelas. E outras eu deixo mais sugeridas. Mas isso é opinião pessoal, certo? Vai de cada um. O conselho que eu dou para você é aprenda a finalizar a superfície da sua escultura e finalize quando você quiser, certo? Aprenda a fazer e depois use conforme você queira, tá? Não vai cair na besteira de já querer desconstruir desde o começo, certo? Isso eu tô falando assumindo que você quer fazer uma escultura realista, né? Se você quiser fazer uma escultura abstrata e tal, então tem nem por que estar no vídeo, certo? E aí, você vai continuando, ó, suavizando. Olha aqui meu dedo, ó. O que eu vou fazer agora? Vou vir com o meu rastelo bonitinho, ó. E vou suavizando mais ainda. Aqui também, ó. Certo? Forma bem sutil. E, ó.
Eu vou suavizar mais. Tem uma aqui, bem aqui. Aqui eu posso passar um pouquinho mais do Rastelo. Também. E o que é que eu gosto de fazer também, principalmente nessa parte aqui das costelas, eu gosto de vir aqui, ó, em alguns pontos colocar um pouquinho mais de volume, tá? Um pouquinho mais de volume. Colocar mais máscara, como se fosse uma gordura aqui, ó. Enfim, ó, isso aqui só é possível de ser feito com, com o uso de uma luz, tá? Que nem essa luz que eu estou utilizando aqui, onde eu tenho um ambiente mais escuro e eu tenho uma luz que, ao mesmo tempo que ele gera a iluminação, ele também gera esses pontos de sombra. Porque se eu tenho uma luz que está vindo dessa direção, eu não vejo praticamente nada de informação. Eu preciso que tenha uma luz aqui em cima. A luz está bem aqui, ó, exatamente onde está meu dedo, está a direção da luz. E aí ela vai gerar todas essas sombras. Tá? Se você não tiver isso, você não consegue ter um bom resultado nesse estágio aqui da sua escultura, certo? No estágio da blocagem, você até pode fazer sem uso de uma luz assim, tá? Pode dar certo. Mas quando você vai avançando, você precisa ter uma luz mais direcionada, tá? Para sua escultura. Se você não tiver isso, não funciona. E aqui eu estou utilizando o Rastela. Se você está vendo esse vídeo e não sabe que ferramenta é essa, já deve ter gravado, ou eu ainda vou gravar, tá? Depende do tempo que você tá, da data que você está vendo esse vídeo. Mas eu vou gravar um vídeo onde eu vou explicar as ferramentas, certo? Só que melhor do que mostrar quais são, eu vou mostrar por que elas são usadas, tá? Porque é basicamente um, dois, duas funções que você tem que usar a ferramenta quando você está blocando e tal. E aí depois, quando você vai para a finalização, você também vai utilizar essas duas ferramentas, mas também vai utilizar pincéis, tela, pano, tá? Então, você que está vendo esse vídeo aqui, caiu de paraquedas, não sabe por onde começar com a ferramenta, vou fazer esse vídeo, tá? Dependendo da data, dá uma olhada aí nos vídeos do canal que vai ter lá. Aqui esse ombro, eu preciso suavizar mais isso aqui, tá muito marcado. Tudo vai ficando mais suave, mais sutil. Aqui no peitoral. Tirar esse buraco aqui que tem no ombro, ó.
Aqui, ó. Suavizar aqui na parte do braço, a lateral do braquial. Deixar mais marcado aqui um pouco, ó. Aqui, ó. Então, você vê o braquial, tá? Mas ao mesmo tempo ele tá bem sutil, certo? Isso é muito, muito importante. Se você consegue fazer isso, tá? Na sua escultura, sem sombra de dúvida, você vai conseguir ter um resultado, assim, fenomenal, tá? Agora eu vou passar o dedo com detergente aqui, ó. Aqui, ó, o dedinho. Depois eu vou mostrar como é que eu faço uma veia, tá? Vou colocar umas veias no braço dele. O legal do detergente é porque ele faz com que você suavize ali a superfície sem danificar muito a superfície, tá? Por um lado, isso é bem legal, que você consegue manter textura como essa, tá? Se você quiser, senão você passa mais o dedo e tal, e aí ele vai saindo, tá? Diferente do solvente. No solvente ele já vai corroendo, né, essa camada superficial da massa, e aí ele vai deixando ela sem detalhes, entendeu? Então até isso você tem que ter muito cuidado quando você vai utilizar o solvente, tá? Na água com detergente você consegue ter um controle de forma mais fácil.
Sempre tô dando alguns passos para trás para olhar de longe, tá? Sempre faça isso na sua escultura. Nunca fique apenas em uma posição olhando a sua escultura. Ó, como aqui tá molhado e eu quero grudar um pedaço de massa, eu tiro, tá? Porque senão não vai grudar. Vou pegar aqui um pedacinho bem pequenininho, ó. Vou colocar aqui em cima para fazer o mamilo. E ao mesmo tempo eu venho e dou uma suavizada, só. Posso vir aqui e suavizar mais ainda, aqui, ó, tá precisando. E passo aqui, ó, pra forma seguinte, tá? Venho aqui para as costelas. Uma coisa, pessoal, se eu estivesse fazendo uma escultura de escala maior aqui, de tamanho real, tamanho de uma pessoa, eu estaria usando praticamente só as mãos, tá? E como eu gosto muito de modelar usando as mãos, ao invés de ferramenta, eu acho mais fácil, eu acho que fica mais orgânico a escultura. Eu ia ter mais acesso, né, às diversas formas que eu tenho na superfície da escultura, por ela ser maior, e aí eu ia utilizar bem menos a questão de ferramentas e tal. Posso vir aqui, ó, colocar um volume de massa aqui. Então é isso, tá? Vou dar continuidade na suavização de tudo isso aqui e vou mostrar para você nos próximos vídeos e bora esculpir.